A década de 70 foi quando a ficção científica deixou de ser uma aventura espacial inofensiva e se tornou uma perigosa profecia cultural. O que acontece quando filmes ousam mostrar governos em colapso, experimentos em humanos ou futuros que pareciam demasiado próximos da realidade? Alguns foram banidos, outros desapareceram em cofres, e alguns ressurgiram décadas depois para sussurrar seus avisos. Vamos mergulhar na segunda parte das visões proibidas do cinema. Número 15. Um Rapaz e o Seu Cão, de 1975. À primeira vista, Um Rapaz e o Seu Cão parecia apenas mais um filme de ficção científica excêntrico, típico de meados dos anos 70. Dirigido por Ellie Key Jones e baseado na novela de Harlan Ellison, contava a história de um jovem andarilho chamado Vic e seu cão telepático, Blood, sobrevivendo em um deserto pós-apocalíptico devastado. O que começou como um filme de estrada de culto, rapidamente revelou algo muito mais sombrio. Uma alegoria de sobrevivência, corrupção e depravação humana. A controvérsia começou antes mesmo de sua estreia. As audiências de teste ficaram divididas. Alguns o consideraram uma sátira brilhante, enquanto outros o acharam perturbador demais. Sua representação de gangues sem lei, sociedades subterrâneas criando mulheres para sobreviver e um final tão chocante que até o próprio Ellison reclamou publicamente, garantiu que não seria aceito pelo público em geral. Censores em partes da Europa o baniram, alegando que degradava a moral. No Reino Unido, as exibições foram cortadas ou canceladas por completo após protestos da comunidade. Nos bastidores, Jones entrou em conflito com distribuidores e críticos. O final, intencionalmente grotesco, foi defendido como comédia de humor negro, mas muitos o viram como crueldade indefensável. A reação foi tão forte que por anos o filme existiu numa estranha meia-vida, celebrado em exibições clandestinas, mas rejeitado como perigoso demais para um lançamento mais amplo. Nos anos 80 e 90, porém, o filme foi redescoberto como proto-Mad Max, influenciando o cinema distópico seguinte. Hoje é um clássico cult, mas que ainda nos perturba. Seu legado nos lembra que, às vezes, as obras mais controversas nos forçam a perguntar até onde a humanidade cairia ao ser despojada da máscara da civilização. Número 14, THX 1138, 1971. Antes de Star Wars, George Lucas chocou a indústria com THX 1138. Baseado em seu filme estudantil, esta não era uma saga de contos de fadas, mas uma visão arrepiante de um futuro estéril e controlado por computador, onde a individualidade era proibida. Robert Duvall interpretou THX, um homem que ousa rebelar-se contra uma sociedade viciada em sedação e dominada por senhores sem rosto. Era frio, clínico e propositalmente alienante, o que o tornava tão assombroso. A controvérsia começou quase imediatamente. Warner Brothers, nervosa com sua sombriedade, cortou o apoio de marketing. Em vários países, incluindo Brasil e África do Sul, o filme foi banido por completo por suas conotações subversivas. As autoridades alegaram que promovia a rebelião contra a ordem estatal. Nos Estados Unidos, ele teve dificuldades para ser lançado. Alguns cinemas recusaram-se a exibi-lo temendo desistências. Espectadores que esperavam escapismo depararam-se com silêncio opressor, paredes caiadas e uma distopia que atingiu de forma incômoda a própria realidade. A produção foi turbulenta. Lucas lutou contra a interferência do estúdio que exigia uma narrativa mais clara. Disputas na edição foram intensas. Até Francis Ford Coppola, como produtor, confrontou executivos pelo tom inflexível. Os críticos na época estavam divididos. Alguns admiraram sua audácia, outros o consideravam pretensioso e o ridicularizavam. A maioria do público se manteve afastada, tornando-o um completo fracasso comercial. Mas a história, no entanto, tinha outros planos. Redescoberto após o enorme sucesso de bilheteria de Lucas, THX 1138 foi reavaliado como uma obra visionária, influenciando desde Brasil até Matrix. A supressão do filme em sua própria época apenas amplificou seu mito. Permanece como um lembrete. Às vezes a sociedade proíbe aquilo que mais a amedronta, a possibilidade de que a verdadeira liberdade exija a quebra de todas as regras. Número 13, Zardoz, 1974. Quando Zardoz estreou, o público ficou confuso. Dirigido por John Boorman e estrelado por Sean Connery, recém-saído da fama de James Bond, prometia um espetáculo futurista. O que ele entregou foi algo mais estranho, uma meditação surreal sobre a imortalidade, o controle e a decadência do espírito humano, ambientada num mundo dividido, onde um deus de cabelos de pedra governava os brutais violentos. Mas eis a reviravolta. A iconografia do filme era tão bizarra que causou indignação mesmo antes que os críticos pudessem analisá-la. O traje revelador de Connery foi ridicularizado, mas
Para os censores, era o ataque filosófico da história à religião e autoridade. Na Irlanda e em partes da Espanha, o filme foi banido por sua blasfêmia e ideias desestabilizadoras. Mesmo nos Estados Unidos, as exibições eram limitadas, com o público saindo ou vaiando seu simbolismo vanguardista. Por trás das câmeras, Boorman enfrentou o ridículo do estúdio, que esperava algo mais comercial. Em vez disso, ele criou um filme de arte disfarçado de sci-fi. A crítica o massacrou. Roger Ebert chamou-o de uma falha de visão. A reputação de Connery foi abalada e o filme quase desapareceu do cinema comercial no fim dos anos 70. No entanto, com o passar das décadas, Zardoz começou a ganhar respeito. Seus avisos sobre sociedades de elite acumulando poder e tecnologia parecem perturbadoramente proféticos hoje. Outrora banido e ridicularizado, agora é dissecado em escolas de cinema como um experimento ousado, ainda que falho. Às vezes, os fracassos mais estranhos acabam sussurrando as verdades mais sombrias. Número 12. Laranja Mecânica, 1971. Poucos filmes da década geraram tanta fúria quanto Laranja Mecânica de Stanley Kubrick. Baseado no romance de Anthony Burgess, contava a história de Alex DeLarge, um adolescente delinquente que se entregava à ultraviolência antes de ser submetido a experimentos estatais de controle mental. Estiloso, hipnótico e aterrorizante, foi aclamado como genial por uns e condenado como venenoso por outros. Na Grã-Bretanha, tornou-se infame. Embora inicialmente aprovado pelos censores, uma série de crimes de imitação, noticiados na imprensa, gerou pânico. Jornais acusaram o filme de corromper a juventude. Sob imensa pressão, o próprio Kubrick pediu a Warner Brothers para retirá-lo de circulação no Reino Unido. Por décadas, permaneceu efetivamente banido lá, sua ausência apenas aprofundando sua lenda. Na Espanha e Coreia do Sul, foi suprimido por ser politicamente perigoso. Nos bastidores, Kubrick foi abalado pela reação, recebeu ameaças e se retirou para a reclusão. Os críticos estavam divididos. Alguns elogiaram sua crítica ao livre-arbítrio e ao autoritarismo, enquanto outros o condenaram por glorificar a brutalidade. A reação do público foi tão intensa que os cinemas enfrentaram protestos e vandalismo ocasional. Seu legado, no entanto, é inegável. Quando voltou aos cinemas do Reino Unido no início dos anos 2000, o público mais jovem ficou impressionado com o quão atual ainda parecia. Outrora vilificado e escondido, Laranja Mecânica tornou-se um aviso intemporal sobre o poder estatal, a moralidade e a frágil linha entre ordem e caos. Visões suprimidas, ao que parece, só se aguçam na escuridão. Número 11. Planeta Fantástico, 1973. Esta obra-prima animada franco-checa de René Laloux parecia inocente à primeira vista. Criaturas de outro mundo, cores vibrantes, música onírica. Mas Planeta Fantástico não tinha nada de infantil. Ele retratava um futuro onde humanos, chamados Oms, eram escravizados por alienígenas azuis gigantes conhecidos como Drags. Em parte alegoria, em parte pesadelo, expunha temas de opressão, colonização e revolta. Sua beleza mascarava seu perigo. Em vários países, incluindo partes da Europa Oriental, foi banido por suas conotações políticas. Para governos comunistas, a história de um povo oprimido se levantando contra seus senhores parecia um ataque velado. Mesmo na França, enfrentou tentativas de supressão por ser muito perturbador para uma animação. O público que esperava um desenho animado caprichoso foi confrontado com imagens psicodélicas de controle, crueldade e rebelião. A produção em si foi caótica. Laloux, com orçamento limitado, usou animação de recortes que deu ao filme um ar surreal e inquietante. Sua estreia em Cannes em 73 chocou a todos. Alguns saíram, enquanto outros o elogiavam como uma obra-prima surreal. Sua imagética perturbadora, humanos mantidos como animais de estimação, caçados por esporte, tornou-se icônica para aqueles que buscavam ficção científica mais sombria e intelectual. Embora antes oculto, Fantastic Planet se tornou um clássico cult, amado por animadores e músicos. Sua visão de rebelião contra a dominação continua a ressoar em toda a era de agitação, prova de que às vezes as revoluções mais perigosas não começam com violência, mas com imaginação. Número 10. Soylent Green, 1973. A princípio, Soylent Green parecia ser um thriller distópico rotineiro estrelado por Charlton Heston, um homem que, no início dos anos 70, se tornara sinônimo de épicos grandiosos. Mas, sob sua fachada de crime futurista, um drama escondia uma das reviravoltas mais assombrosas do cinema. Ambientado numa Nova York superpopulosa do ano de 2022, ele retratava um planeta devastado por
Fome e controle autoritário. O clímax chocante do filme, que revelava os verdadeiros ingredientes da ração alimentar, o Soylent Green, abalou as plateias. Alguns sussurravam sobre desmaios nos cinemas. Outros o acusaram de minar a confiança na indústria e no governo. No Japão, enfrentou censores receosos de seus paralelos com suas próprias ansiedades de segurança alimentar. Em partes da América do Sul, as exibições foram restritas, supostamente devido a temores de agitação social. Por trás das câmeras, o diretor Richard Fleischer lutou contra a hesitação do estúdio. A MGM, à beira da falência, esperava um sucesso, mas preocupava-se com o final. Até Heston fez lobby para mantê-lo intacto, insistindo que o horror era o essencial. Os críticos estavam polarizados, alguns admiravam a ousadia, outros o consideraram exploração cruel. Grupos religiosos o condenaram por atacar a santidade da vida. Com o tempo, porém, Soylent Green tornou-se lendário. Seus alertas ambientais soam arrepiantemente atuais, e seu bordão, Soylent Green é gente, entrou para a cultura pop para sempre. Outrora temido como controverso, ele perdura como um lembrete de que os futuros mais assustadores são extensões lógicas do nosso presente. Número 9. Corrida da Morte 2000-1975. Produzido por Roger Corman e dirigido por Paul Bartel, Corrida da Morte 2000 foi vendido como entretenimento barato de drive-in. O que o público recebeu foi uma sátira afiada, disfarçada de espetáculo sangrento. A história se passava numa América distópica, onde uma corrida transcontinental recompensava motoristas por atropelarem pedestres. Era estrelado por David Carradine como o icônico Frankenstein e um jovem Sylvester Stallone como seu rival implacável. Mas aqui está a reviravolta. A carnificina não era aleatória. Era um comentário social mordaz sobre autoritarismo, manipulação da mídia e a obsessão americana pela violência. Isso não impediu os censores de entrar em pânico. Na Austrália e Nova Zelândia, foi banido completamente por brutalidade excessiva. Na Suécia, os censores exigiram cortes profundos. Mesmo no EUA, grupos de vigilância moral fizeram lobby para que fosse retirado, acusando-o de incentivar a violência. Nos bastidores, a produção foi caótica, mas rápida. A equipe de Corman filmou o longa com um orçamento minúsculo, com acrobacias perigosas que deixaram os atores abalados. Carradine supostamente entrou em conflito com a equipe sobre o tom caricato, enquanto Stallone o usou como trampolim para a fama. Críticos, em grande parte, o desprezaram no lançamento, chamando-o de lixo sem gosto. O público, no entanto, lotou os cinemas Grindhouse. Ao longo de décadas, Death Race 2000 transformou-se de uma estranheza proibida num adorado clássico cult. A sua paródia do espetáculo autoritário agora parece estranhamente profética numa era dominada pela televisão de realidade e indignação fabricada. Outrora condenado como violência sem sentido, agora se apresenta como uma comédia brutal sobre poder, distração e o custo do entretenimento. Número 8. Fase 4, 1974. No papel, Fase 4 parecia um filme de monstro típico. Formigas misteriosas desenvolvem inteligência e ameaçam a civilização humana, mas nas mãos de Saul Bass, o mais lendário designer gráfico de Hollywood, tornou-se algo mais estranho e muito mais perturbador. Não era um filme de monstros, mas uma meditação hipnótica sobre evolução e controle. As formigas eram retratadas como uma inteligência coletiva, desmantelando lentamente o domínio da humanidade. A impressionante macrofotografia fez os insetos parecerem aterrorizantes e majestosos. O final, onde humanos e formigas iniciam uma integração forçada, deixou o público chocado, e esse final foi o problema. Os executivos da Paramount entraram em pânico. O estúdio cortou a conclusão original de Bass, que era ainda mais abstrata e aterrorizante, e o filme teve dificuldade em encontrar cinemas. No Reino Unido, algumas regiões o baniram por distúrbios psicológicos. Na Europa Oriental, enfrentou restrições por ser alegórico demais sobre o coletivismo. Por trás das câmeras, Bass entrou em conflito com a Paramount sobre liberdade criativa. Sua reputação como designer não pôde protegê-lo das acusações de que o filme era incompreensível. Os críticos ficaram perplexos. O público, em grande parte, se manteve afastado. Bass nunca mais dirigiu outro longa-metragem, mas com o passar do tempo, Phase War ganhou uma reputação de culto. Nos anos 2000, o final perdido ressurgiu, reacendendo o debate. Hoje, é celebrado por sua visão ousada e horror filosófico. Antes tido como perturbador demais, agora parece uma profecia sussurrada sobre o lugar frágil da humanidade na natureza. As formigas, ao que parece, nunca foram os verdadeiros monstros. Era o nosso medo da mudança. Número 7. O Homem que Caiu na Terra, 1976. Quando Nicholas Roeg lançou O Homem que Caiu na Terra, o público esperava uma aventura de ficção científica estilosa.
sonho febril alucinatório sobre solidão, vício e corrupção. David Bowie estrelou como Thomas Jerome Newton, um alien que chega à Terra em busca de água para seu planeta moribundo. Em vez disso, ele é consumido por riqueza, poder e, em última instância, pela fraqueza humana. O filme imediatamente gerou controvérsia. Sua estrutura desorientadora, imagens surreais e temas adultos o tornaram diferente de qualquer outra ficção científica da década. Na Espanha, foi banido por indecência e subversão política. Nos EQI, censores cortaram sequências antes do lançamento. Na Austrália, grupos comunitários pressionaram para impedir exibições, alegando decadência moral. Nos bastidores, a produção foi igualmente caótica. O estilo de direção de Roeg, fragmentado, onírico, confundiu os financiadores. Bowie, lutando com seus demônios durante as filmagens, deu uma performance que os críticos não decidiam se era gênio ou surto. As críticas foram divididas. Alguns a aclamaram como visionária. Outros chamaram-lhe lixo incoerente. E, no entanto, com o tempo, o homem que caiu na Terra tornou-se icônico. A assombrosa interpretação alienígena de Bowie, combinada com a narrativa fragmentada de Roeg, influenciou os cineastas de Ridley Scott a Denis Villeneuve. Outrora banido e ridicularizado, agora é um testemunho de como a arte mais difícil muitas vezes carrega as verdades mais profundas, que a alienação não vem de outro mundo, nasce bem aqui na nossa. Número 6, God Told Me To, 1976. Dirigido por Larry Cohen, God Told Me To começou como um modesto filme independente, mas rapidamente se tornou um dos mais chocantes horrores de ficção científica de sua época. A história seguia um detetive de Nova York investigando uma série de assassinatos, todos cometidos por pessoas que alegavam instrução divina. O que começou como um thriller policial evoluiu para abduções alienígenas, conspirações religiosas e os medos mais sombrios da humanidade. A fé manipulada. A mistura de teologia e horror extraterrestre do filme foi demais para os censores. Na Irlanda e nas Filipinas, foi totalmente banido. Na Itália, enfrentou cortes pesados por blasfêmia. Mesmo nos Estados Unidos, distribuidores recusaram a ampla exibição, alegando que ofenderia igrejas. A produção estilo guerrilha de Coen aumentou a notoriedade do filme. Filmando sem licença nas ruas de Nova York, ele capturou um realismo caótico que perturbou os espectadores. A Igreja Católica teria condenado o filme por retratar vozes divinas como truques alienígenas. Os críticos não sabiam como categorizá-lo, parte detetive noir, parte pesadelo de ficção científica. Audiências também se chocaram com as suas reviravoltas bizarras, especialmente a revelação das origens híbridas da humanidade. Mas, como muitas obras de Coen, seu legado só cresceu. Hoje é aclamado como uma verdadeira joia cult, admirado por ousar questionar os alicerces da crença e da obediência. Outrora censurado, Deus mandou-me fazer ainda levanta questões pertinentes. Se alguém reivindica autoridade em nome de um poder superior, quem de nós ousa duvidar? Número 5, A Invasão dos Ladrões de Corpos, 1978. Tecnicamente um remake do clássico de 56, A Invasão dos Ladrões de Corpos de Philip Kaufman não foi apenas uma releitura, foi uma reflexão mais sombria e paranoica do final dos anos 70. Estrelado por Donald Sutherland, Brooke Adams e Leonard Nimoy, retratava moradores de São Francisco substituídos por duplos alienígenas sem emoção, metáfora para a conformidade numa era de desconfiança governamental e agitação social. Embora elogiado por alguns críticos, a intensidade do filme causou ondas de censura. Na Coreia do Sul, foi banido por minar a moral pública. No Chile, sob ditadura, foi suprimido por seu teor subversivo. Mesmo no Reino Unido, os censores exigiram edições às aterrorizantes transformações dos homens vagem. A produção estava tensa. O tom sombrio de Kaufman colidiu com as expectativas do estúdio por uma ficção científica mais comercial. Disse que o elenco lutou com a atmosfera perturbadora, especialmente no angustiante final do filme, onde o grito de Sutherland se tornou um dos momentos mais arrepiantes do cinema. O público saiu em choque. Críticos descreveram as exibições como traumatizantes e ainda assim a história o vindicou. O Invasores de Corpos, de 78, é hoje aclamado como um dos maiores remakes já feitos. Sua paranoia tão afiada hoje quanto era durante a Guerra Fria. Outrora temido e banido, perdura como um lembrete arrepiante. Às vezes, os monstros que mais tememos são os amigos que deixam de ser quem são. Número 4, Quinteto, 1979. Robert Altman, o mestre do drama de conjunto, chocou o público ao se voltar para a ficção científica sombria com Quintet, estrelado por Paul Newman, imaginava um mundo pós-apocalíptico congelado onde os sobreviventes passavam seus últimos dias.
jogo de tabuleiro que determinava quem viveria e quem morreria. O público que esperava o charme de Newman ficou chocado com as imagens opressivas, vastas paisagens de gelo sem fim, o silêncio assombroso e uma alegoria da civilização reduzida ao acaso nihilista. Censores em vários países, incluindo Argentina e Coreia do Sul, o proibiram, citando sua representação da desesperança como socialmente perigosa. Mesmo no EUA, distribuidores cortaram exibições, alegando que o filme era invendável. Nos bastidores, Altman enfrentou forte resistência do estúdio. Seu estilo experimental, longos silêncios, visuais distorcidos por lentes borradas de vaselina, confundiram os críticos. Newman teria admitido que ele próprio não entendeu o filme completamente. O público saiu dos cinemas perplexo e a bilheteria desabou, mas o tempo ressignificou o Quintet. Antes visto como filme de arte incoerente, é hoje estudado como ousada meditação sobre destino, controle e sobrevivência. Seu banimento em partes do mundo só aumentou seu mito. Às vezes, os futuros mais frios não são sobre tecnologia, são sobre os jogos que somos forçados a jogar quando a esperança se vai. Número 3, O Enigma de Andrômeda, 1971. Adaptado do romance de Michael Crichton, O Enigma de Andrômeda apresentou uma visão terrivelmente realista. Um micro-organismo mortal do espaço infecta uma cidade no deserto e cientistas precisam correr contra o tempo para contê-lo. Dirigido por Robert Wise, usou um design de produção estéril e narrativa, em estilo documentário, para tornar o horror muito plausível. O realismo do filme incomodou governos no México e em partes da Europa Oriental. Foi banido por incitar o medo da experimentação científica. No Japão, as exibições foram brevemente interrompidas após a ansiedade pública sobre contaminação nuclear ligar suas imagens a temores reais. Seu alerta sobre tecnologia e vírus atingiu em cheio numa era já abalada pela paranoia da Guerra Fria. A produção em si foi meticulosa. Wise exigiu cenários de ponta, procedimentos realistas e consultoria técnica de cientistas da NASA, mas essa autenticidade contribuiu para sua controvérsia. O público sussurrava que não era ficção, mas um aviso disfarçado. Alguns acreditavam que o filme fora suprimido para evitar pânico. Embora inicialmente criticado por ser muito clínico, A Ameaça de Andrômeda ganhou admiração cult com o passar dos anos. Seu conto de inimigos invisíveis e arrogância humana agora parece profético. Outrora banido por ser convincente demais, sobrevive como um forte lembrete. Os monstros mais assustadores da ficção científica não vêm das estrelas, mas dos nossos próprios laboratórios. Número 2. O Homem Ômega, 1971. Charlton Heston voltou à narrativa apocalíptica com O Homem Ômega, adaptado livremente de Eu Sou a Lenda de Richard Matheson. Desta vez, o mundo fora destruído por guerra biológica, deixando Robert Neville, de Heston, como um dos últimos sobreviventes em Los Angeles, caçado por um grupo de humanos mutantes, semelhante a um culto, que rejeitavam a tecnologia e abraçavam a destruição. O confronto entre ciência e fanatismo no filme gerou polêmica imediata. Na África do Sul, foi proibido por seu subtexto de raça e segregação. Em vários países católicos, sofreu cortes por retratar o fanatismo religioso como loucura. Mesmo no EUA, críticos alertaram que suas imagens de peste, isolamento e multidões ressoavam demais com a agitação da época. A produção foi difícil. Executivos da Warner Bros. Temiam sua melancolia, enquanto Heston se lançava ao papel com intensidade típica. O filme foi massacrado por muitos críticos no lançamento, sendo descartado como lixo. No entanto, o público que viveu o Vietnã, Watergate e a turbulência dos direitos civis viu algo cru e assustador. Décadas depois, O Homem Ômega é visto como um passo ousado no cinema distópico. Sua influência pode ser rastreada em tudo, desde Extermínio até as adaptações posteriores de Eu Sou a Lenda. Uma vez banido e ridicularizado, ele permanece um marcador cultural, um aviso sobre o medo, a ciência e a frágil linha entre a sobrevivência e a tirania. Número 1, Solaris, 1972. O Solaris de Andrei Tarkovsky foi aclamado por alguns como a resposta soviética a 2001, uma odisseia no espaço. Mas, em vez de futurismo elegante, Tarkovsky ofereceu uma exploração meditativa, lenta e profundamente perturbadora da memória, da dor e da alma humana. A bordo de uma estação espacial orbitando um planeta misterioso, revelou como o planeta manifestava a culpa mais íntima das pessoas, em figuras assustadoramente reais. Embora admirado na União Soviética, então,
proibições no Chile, Coreia do Sul e até restrições temporárias na França por ser psicologicamente desestabilizador. Alguns governos temiam que seu estilo abstrato encorajasse o pensamento anti-autoritário. Outros se opuseram aos seus temas espirituais, que transcendiam a ciência e a ideologia estatal. Nos bastidores, Tarkovsky se desentendia constantemente com as autoridades soviéticas. Eles pressionavam por um filme mais curto e direto. Ele resistiu, determinado a criar cinema como poesia. A produção foi árdua, com interferência do estúdio ameaçando o fim. Os críticos na época estavam divididos. Alguns o chamaram de obra-prima, outros quase adormeceram, mas a história o consagrou como um dos maiores filmes de ficção científica já feitos. Sua marcante meditação sobre luto e realidade mostrou-se atemporal. Ironicamente, as mesmas qualidades que levaram à sua proibição, a recusa em oferecer respostas fáceis, sua profundidade filosófica, foram o que garantiram sua imortalidade. Solaris é a prova de que a arte mais perigosa é muitas vezes aquela que nos pede para nos confrontarmos. De ermos congelados a mentes alienígenas, estas visões proibidas dos anos 70 mostram-nos o que acontece quando a ficção científica ousa cruzar linhas proibidas. Alguns foram escondidos, outros ridicularizados, mas todos sobrevivem como avisos e revelações. Qual desses filmes controversos você acha que merece ser redescoberto? Curta, inscreva-se e comente abaixo.